O estoicismo é a filosofia da felicidade? É isso que eu quero refletir sobre nesse vídeo aqui, analisando um vídeo do professor Leandro Carnal sobre o tema, o estoicismo, no canal dele aqui no YouTube. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Esse é o vídeo aqui, ó. Estoicismo, a filosofia da felicidade e do desapego. Vamos escutar o professor Carnal? E aqui eu quero trazer algumas referências para acrescentar as informações aqui veiculadas. E eu acho que todo mundo ganha. Vamos lá. Dos estoicos, por que ela é tão importante até hoje? Porque o caminho da felicidade estoica é tão falado em todos os campos? Este é um desafio para a gente tentar explicar hoje. Prazer, Carnal. Vamos lá. O estoicismo é uma filosofia de origem grega. Foi típica do chamado período helenístico, séculos IV, III e II a.C. Zenão de Cítio é um filósofo nascido na atual ilha do Chipre. E se considera que Zenão... Que é a África, por assim dizer, não é propriamente Grécia. Eu queria falar um pouco sobre isso com base num especialista em estoicismo brasileiro, que eu recomendo muito, inclusive. Mas deixa ele continuar aqui. Não foi o primeiro dos estoicos. Zenão vinha da escola cínica, aquela que pregava o total desapego aos bens materiais. Mas ele fez coisas diferentes. Ó, o professor não vai falar o início interessante da escola estoica, mas aqui eu quero ler um trecho desse livro aqui, ó. Dê uma olhada aqui. É Manual de Estoicismo, do professor Aldo Dinucci. Professor Aldo Dinucci, inclusive, tem uma entrevista com o professor aqui, eu e ele. Ele é um dos maiores especialistas de estoicismo no mundo, não só no Brasil. Ele é tradutor do Epiteto, ele é tradutor do Marco Aurélio, em artigos publicados sobre os dois. Então, se você quer uma introdução boa, Manual de Estoicismo. E aqui, quando ele vai falar do Zenão, ele conta uma história curiosa, que acrescenta muito ao que o professor Carnal está falando aqui. O estoicismo foi fundado por um fenício, e a Fenícia ficava no norte da África. Ficava, não existe mais. No norte da África, chamado Zenão de Cítio, que viveu entre 334 e 262 a.C. E ela era localizada ali no Mediterrâneo, na costa da África. E os fenícios, essa curiosidade interessante, eram conhecidos por serem mercadores. Aliás, essa palavra fenício vem da palavra grega que designa a cor púrpura, porque eles eram conhecidos por vender a cor púrpura, e a cor púrpura, isso é muito interessante, ela era vendável porque ela era a cor preferida dos nobres. Então, para tingir a roupa de púrpura, era preciso uma pigmentação específica, que era retirada de alguns moluscos, se eu não me engano, e isso dava um puta comércio, um puta mercado no mundo antigo, porque muita gente rica comprava. E o Zenão vendia esse negócio. Ele era um grande mercador, né, de embarcação, saía lá do norte da África, rodava o Mediterrâneo inteiro vendendo esse negócio. E a história de como ele se encontra com a filosofia é interessante. E aqui ele continua. Zenão naufragou pouco antes de chegar em Atenas, perdendo não apenas o seu navio, como também uma valiosa carga de púrpura, que era um pigmento de altíssimo valor. E aí, nesse naufrágio, ele naufraga perto da Ática, que é a região geográfica onde fica Atenas, né? Ele vai a Atenas, perambula pelas ruas de Atenas, e aí ele se depara com uma livraria, entre aspas, né? Livraria não aos moldes do que é hoje, mas um local onde vendia lá os escritos dos pensadores e tal. E nessa livraria, ele encontra as Memoráveis de Sócrates, que é um dos registros escritos que nós temos de quem foi Sócrates, que quem escreveu não foi Platão, foi o Xenofonte. Então, o primeiro contato do Zenão foi com o Sócrates, né? Via as Memoráveis. E aí ele ficou impressionado com a leitura, e ele indaga, portanto, ao livreiro, onde ele poderia encontrar homens como aquele apresentado no livro. E aí, naquele exato momento, conta-se que passava pela rua um filósofo cínico, discípulo do famoso Diógenes, o cínico. Esse filósofo que passava pela rua era o Crates.
E aí o livreiro, vendo o Crates passar pela rua, fala assim, segue aquele homem. E aí então o Zenão se torna discípulo do Crates, portanto um seguidor do cinismo. Só que esse acaso, por assim dizer, que une África e Grécia, que funda o estoicismo, é interessante, mas o nome estoicismo só vem depois que o Zenão passa a formar a sua própria escola, seu próprio grupo de amigos, e se reunir num certo local geográfico lá de Atenas. E esse local se chamava Stoa Poikile, em grego. Stoa é uma região arquitetônica que é mais comum em designs clássicos, que é mais ou menos assim. Imagina aqueles prédios públicos antigos, e tem a parte coberta, que é o prédio propriamente dito, e tem sabe aqueles corredores que ficam ao redor da parte coberta? Que ficam entre a parte coberta e a rua? Esses corredores, eles têm teto, mas eles não têm paredes. Eles têm aquelas pilastras, sabe? Então, essa parte de corredor que fica entre o prédio propriamente dito e a rua e que tem teto, né, com aquelas pilastras, esse é o pórtico. Essa é a stoa. Poikile significa pintada. E aí, ele se reunia nas stoa poikile, nos pórticos pintados, para discutir com os seus amigos sobre os seus pensamentos. Então, no início, eles eram considerados como os zenonianos, depois eles ficaram conhecidos como os estoicos, aqueles que frequentavam a stoa poikile. Então, eu queria só acrescentar essa história, que ela é bastante interessante, ela é anedótica, ela serve para a gente perceber que a filosofia também nasce dos acasos. O Zenão teve que naufragar para encontrar a filosofia. É simbolicamente significativo isso, né? Vamos lá. Ele dava aula em um lugar público, era um pórtico pintado. Daqui deriva o nome estoico, de estoia, do pórtico pintado. Zenão começou a ensinar, tal como os cínicos, que a gente deve levar uma vida mais simples. Nós não devemos nos apegar às coisas materiais, e como tal, bastante próximo do que é o cinismo como escola. Mas Zenão foi além disso. Ele começou a falar de leis da natureza. Essas leis são inevitáveis. Por exemplo, a morte. A morte é o destino de todos os seres vivos. Se eu me preocupo em combater a morte, ter medo da morte, me apavorar com a morte, eu não vou conseguir deter em um minuto o fato de que eu irei morrer. Então, por que temer o que é inevitável? Eu precisaria atingir o que os estoicos chamam de ataraxia, essa tranquilidade, este mundo livre de preocupações. Quando eu falo A palavra mais propriamente associada ao estoicismo não é tanto felicidade, embora eles falem sobre felicidade, principalmente os estoicos gregos, mas é a ataraxia. Mas antes de eu falar sobre a ataraxia, deixa eu falar um pouco sobre essa relação aqui com a natureza, que o Zenão e todo o movimento estoico herda do cinismo. O movimento cínico deriva seu nome da palavra sinos, em grego, ou kinos, que quer dizer cachorro. Então, os cínicos são aqueles que se comportavam como cachorros. A origem é mais curiosa que isso. Primeiro, eles se reuniam num grande galpão chamado Sinosargo, que também tem a palavra sino, ou seja, cachorro, mas era dedicada a uma pessoa, a um herói. Depois, um dos cínicos, o mais famoso deles, o Diógenes, passa a adotar a vida de um cachorro mesmo. Ele anda na rua, mora na rua, tem o mínimo de bens possível e vive a confrontar o que as pessoas acham decente na rua. Ele anda pelado, se masturba em praça pública, isso é chocante pra gente hoje. Ele faz piadinhas com todo mundo, tipo, em pleno dia, ele anda com uma lanterna, assim, colocando na cara das pessoas e procurando um homem íntegro. É aquela famosa anedota que o Alexandre o grande imperador do mundo antigo, chega até ele já era famoso, e fala: eu te concederei o que você me pedir, basta que você me peça e tal. E ele fala: não, eu só quero que você saia da frente porque você está entre o sol e eu. Ou seja, ele só queria coisas frugais, simples, viver perto da natureza. E ele fazia questão de ser identificado como um cachorro, e desses, né, vira-latas que andam pela rua,
Porque o cachorro é o símbolo da natureza, de viver conforme a natureza, ter uma vida simples, viver conforme as necessidades e não conforme os luxos e as coisas supérfluas. Então, essa imitação da natureza, da vida mais simples, é um impulso cínico, que diz respeito aos cínicos. O Diógenes, o Zenão, quando vai desenvolver o estoicismo, ele inspira uma sistematização escrita sobre esse princípio. Os cínicos não são conhecidos por escreverem livros. Eles são conhecidos por encarnarem fisicamente nos seus comportamentos a doutrina. Tudo que a gente sabe sobre eles são histórias que contam sobre o que eles faziam, sabe? Então, essa é a grande diferença, eu diria. O estoicismo desenvolve uma doutrina sobre um princípio que já estava no cinismo. Fala em escola cínica, nós fazemos do cinismo uma leitura de senso comum, que é achar que é cínico quem é falso, que é cínico quem mente, quem tem duas caras. Este é um valor completamente contemporâneo. O que eram os cínicos gregos? Um dos seus nomes é Diógenes. Diógenes morava em um barril. Diógenes era cercado de cães, em grego, sinós, por isso escola cínica. Diógenes andava com uma lamparina durante o dia procurando um homem honesto. Diógenes não queria mais nada, Diógenes se afastava por completo dos desejos do mundo e dizem até que quando Alexandre o Grande disse a ele que podia dar qualquer coisa a ele, Diógenes disse: eu quero uma coisa, é que você saia de frente do sol, porque está impedindo o sol entrar aqui no meu barril. Era a única coisa que ele queria do homem mais poderoso da sua época. Os cínicos eram os filósofos do desapego e da análise desapegada do mundo, e não pessoas falsas, como nós podemos ler hoje em dia. O filósofo estoico tenta entender a ordem natural, parar de contrariar as leis da natureza. Ele vai propor uma filosofia cosmopolita, não uma escola fechada como foi a de Platão ou como foi a de Aristóteles, um liceu, uma academia, mas pregada em lugar público. O grande objetivo da vida estoica é a felicidade. E a felicidade deriva da compreensão das coisas, da compreensão das leis da natureza a partir de uma razão, de um logos universal. Claro, É importante, porque se por um lado a felicidade é uma busca na doutrina estoica, assim como era na aristotélica, a noção de felicidade que está em jogo aqui é muito diferente da noção de felicidade contemporânea. A noção de felicidade contemporânea está muito atrelada à realização de objetivos individuais, à realização daquilo que você se coloca para que você construa na sua vida, sabe? E, portanto, está muito atrelada a noções de esforço, de competência, de construção de habilidades. Está muito atrelada a projetos individuais. A noção de indivíduo é a noção chave da modernidade, da contemporaneidade. Na antiguidade, essa noção passava longe. Não se pensa em estoicismo num projeto individual como sendo sinônimo de felicidade. E aqui ele vai desenvolver mais essa ideia, e é muito importante. Se tem uma noção de felicidade estoica, essa noção ela estará atrelada a você encontrar o seu lugar na natureza. E, portanto, não construir o seu lugar na natureza. E, portanto, não se esforçar para chegar. É encontrar o seu lugar na natureza e, portanto, se adequar ao máximo a esse lugar. Todo mundo tem o mesmo lugar? Não. Há quem tenha um lugar de imperador, como é o caso do Marco Aurélio, o estoico, o imperador romano, e há quem tenha lugar de um escravizado, como é o caso do Epiteto, que também é um estoico famoso do período romano. A depender do seu lugar no universo e da sua adequação a ele, você garante ali a sua tranquilidade da alma, a ataraxia da qual ele falava mais cedo. Mas é essa noção de felicidade que está em jogo, é uma noção de encaixe e não de esforço em prol de construção de um projeto. Isso é muito interessante. O estoicismo tem muitas etapas, muitas fases. Eu vou focar no estoicismo que marca o Império Romano, o estoicismo que acontece do século II, primeiro antes de Cristo e primeiro depois de Cristo. Tudo ao nosso redor, nós já vimos com Zenão, ocorre a partir de leis universais que devemos aceitar. A força da mudança deve ser dirigida exclusivamente para aquilo que você pode alterar. Você não pode alterar a morte, mas pode alterar sua qualidade de vida. Não devemos idealizar o mundo, devemos aceitar o mundo como ele é para atingir a já chamada ataraxia, a ausência de paixões,
de perturbações. Os medos e os desejos, eles nos tiranizam, eles nos escravizam, inquietam. Nós devemos, de fato, evitar medos e desejos. Tudo que é externo ao ser é irrelevante. Eu devo trabalhar com a minha tranquilidade interna, a apatheia. O estoicismo tem um princípio de resignação diante das coisas que o cristianismo gostou muito. Não é? Deixa eu falar um pouco sobre isso aqui. Esse princípio básico, que é, nós temos que identificar aquilo que está no nosso controle e aquilo que não está no nosso controle. E, portanto, devemos dar atenção ao que está no nosso controle e não se importar com aquilo que não está no nosso controle. É um princípio básico do estoicismo romano, que é veiculado pelo Epiteto, que vai influenciar o Sêneca e o Marco Aurélio. É talvez o princípio básico que vai guiar o comportamento. Ele vai ajudar, inclusive, a encontrar a ataraxia, a tranquilidade interna. Então, não se trata de ficar indiferente à realidade, percebe? Porque a noção de ficar indiferente à realidade pode remeter a um completo desprezo a tudo que há. Não se trata disso, se trata de ter em mente sempre o que se pode modificar e o que não se pode modificar. E, majoritariamente, aquilo que todos podem modificar, independentemente da classe social a que pertençam, é o modo como nós interpretamos aquilo que acontece conosco. Eu não escolho que me batam, eu não escolho que gritem comigo, eu não escolho que sejam injustos comigo, mas eu escolho como enquadrar essa injustiça, eu escolho como enquadrar essa violência. Esse enquadramento da realidade é o que insistem os estoicos. É o que é possível fazer, é o que está no controle. Então, isso é um princípio de psicologia usado até hoje, inclusive. O princípio do enquadramento da realidade. Ou seja, você não precisa reagir na mesma medida do estímulo externo que chega até você. A prova disso é que pessoas diferentes reagem de modo diferente ao mesmo estímulo, né? Ou seja, não é um grito que causa um mal-estar. É o modo como você interpreta o grito, porque o grito pode gerar diferentes percepções e reações em diferentes pessoas. Então, esse princípio é importante. No entanto, acrescento, o que você pode modificar na realidade tem algo que é particular. Tem isso que é comum, todo mundo pode controlar o enquadramento, mas tem algo que é particular. Volto ao exemplo que ele mesmo vai usar, do imperador Marco Aurélio e do escravizado Epiteto. O poder de modificação da realidade que o imperador Marco Aurélio tem é muito maior que o escravizado Epiteto. Portanto, não se trata de uma indiferença absoluta em relação à realidade. Se trata de modificar aquilo que está no meu poder. Entende? Que naturalmente está no meu poder. E aqui, não custa nada falar, os estoicos não faziam muita distinção, principalmente os romanos, entre aquilo que é natural do ponto de vista hoje do que nós chamaríamos de leis da natureza, do que aquilo que é natural do ponto de vista social. Tá? Então ele vai considerar natural os laços de família, por exemplo, que nós sabemos, obviamente, que não são só naturais, também são construções culturais. O modo como nós nos relacionamos não é único e exclusivo da humanidade. A humanidade tem vários modos de constituir família e tal. Então, essa ressalva é importante de ser feita. Não é à toa que os cristãos antigos preservaram tantos textos estoicos, porque viram na sua leitura de estoicismo uma espécie de raiz do próprio cristianismo. Por isso que existe também um estoicismo adaptado e até um pouco mudado pelos cristãos. E até hoje o estoicismo continua sendo adaptado por pessoas diferentes que até saem um pouco da tradição grega e falam de um estoicismo diante de um mundo líquido, de um estoicismo empreendedor que vai buscar as leis do mercado e assim por diante. Mas eu estou aqui preocupado. Essa mistura entre estoicismo e cristianismo no início existe porque eles viviam na mesma época. Quando o cristianismo vai tomar Roma, vai se apoderar de Roma aos poucos, até virar a religião oficial do Império Romano, o estoicismo era o caldo cultural no qual o cristianismo cresce. Então, que as coisas se misturem no início é mais do que natural. Assim como nós hoje somos meio que ecléticos, né? Quando vamos interpretar a realidade e tal. Hoje a gente pega um pouco ali do budismo, pega um pouco do cristianismo, mesmo não sendo cristão, mesmo não indo à igreja, mesmo nunca tendo ouvido falar de Siddhartha Gautama, porque esse é o caldo cultural no qual a gente está. Então, não é que o estoicismo tenha sido a raiz do cristianismo, é que havia muitas correntes de pensamento, correntes filosóficas que pensavam mais ou menos as mesmas coisas, estavam vivendo no mesmo caldo cultural,
Mas uma coisa é interessante. Grande parte dos exercícios espirituais, porque se tratava disso mesmo, tá? De cultivar certas práticas, é adotada pelo cristianismo e hoje, quem não conhece a origem acha que foram cristãos que inventaram, quando na verdade isso já estava presente no estoicismo. Certas práticas de comportamento. preocupado com o estoicismo, especialmente aquele que se difundiu na época do Império Romano, entre pessoas que falavam grego, como Epicteto, ou falavam latim, como Sêneca e o imperador Marco Aurélio, ainda que Marco Aurélio tenha produzido a sua famosa obra Meditações na língua grega. Vamos pensar um pouco sobre o que estes autores, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, disseram. O escravo Só um detalhe, o Marco Aurélio não escreveu um livro, tá? O Marco Aurélio tem anotações pessoais dele para ele mesmo, que posteriormente, reunidas, viraram um livro que a gente chama hoje de Meditações. Mas o Marco Aurélio não tem uma obra, por assim dizer. O livro que nós atribuímos a ele hoje foi uma construção editorial posterior. escravo de origem grega do século I da era cristã, Epicteto, disse que se você quiser ser livre, só há um caminho: o desprezo das coisas que não dependem de nós. Bastante claro e coerente com o estoicismo. Qualquer pessoa capaz de te irritar se torna teu mestre. Não desprezo no sentido de agir com o fígado, que fique bem claro. É uma decisão racional de que algumas coisas estão no seu controle e outras não. Acho que isso é interessante para que você não confunda o estoicismo com uma espécie de atitude blasé diante da realidade. Aquela atitude de tanto faz como tanto fez. Não é exatamente isso. Ele consegue te irritar somente porque você permitiu ser perturbado por aquela pessoa. É um homem sensato, aquele que não lamenta pelo que não tem, mas apresenta uma grande alegria pelo que tem. Os homens, diz Epicteto, são movidos e perturbados, não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. O tal do Sou enquadramento que eu eu, falava. Epicteto, que emito opinião e determino se aquilo vai ou não me perturbar. Em Sêneca, o famoso educador de Nero, toda crueldade surge da fraqueza. Toda crueldade apresentada por alguém é algum tipo de fraqueza. Quem se entrega a medos vazios de Sêneca, olha que coisa interessante, acaba ganhando medos reais. E um homem, diz o professor de Nero, é tão miserável quanto ele imagina que seja. Essas ideias têm em comum a raiz do estoicismo, mas cada um deu um toque diferente e importante para esta caracterização de um estoicismo que a gente chama de imperial, ou seja, A observação é que o slogan do canal aqui é "Você é o que pensa". E obviamente eu não quero com isso dizer que tudo que você pensa, você é. Ou seja, basta que você pense para que você realize, aquele papo de coach de cocriação, sabe? O que está na minha cabeça quando eu digo "você é o que pensa" são alguns sentidos. A resposta à pergunta "quem você pensa que é?" Olha, quem eu penso que eu sou? Eu sou aquilo que eu penso. Basta que eu pense que tem algum fundamento, que não importa se eu tenho PhD, mestrado, doutorado, se eu falo 5 línguas, o cacete a 4. Eu sou aquilo que eu penso. Escuto o meu pensamento, vê se ele tem sentido ou não. Tem esse sentido aqui do "você é o que pensa". Mas outro sentido que está na minha cabeça é esse do estoicismo, veiculado pelo estoicismo, que é, em grande medida, a realidade depende do modo como você a enquadra e, portanto, depende da qualidade do seu pensamento. Se você tem certo enquadramento para a realidade, você tende a viver de um modo; se você tem outro enquadramento, você tende a viver de outro. E, portanto, você, na medida em que você é aquilo que você faz, aquilo que você concebe, aquilo que você executa, enfim, o seu comportamento sim depende muito do seu pensamento. Em grande medida depende do seu pensamento. É claro que é sempre uma relação bastante complexa entre o que você pensa, como a realidade te afeta, as pessoas que estão ao seu redor, o contexto social e político no qual você está inserido. Tudo isso compõe quem você é. Mas em grande medida, repito, em grande medida, você é o seu pensamento, você é o que pensa. Inclusive, a sua capacidade de organizar seu pensamento, articular o seu pensamento, comunicar o seu pensamento, informam muito quem você é capaz de ser. Isso tem muita herança estoica aqui. seja dentro do Império Romano. O imperador romano Marco Aurélio, que morreu em 180, produziu um livro muito famoso do estoicismo, que é Meditações. Lá diz o imperador Novamente, né? Ele não produziu o livro, ele fez as anotações e depois isso foi reunido. filósofo: não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, apenas seja. Interessante a ideia, o importante é a Ele
ele só repete essa ideia que é do Epiteto, na verdade. Mas está lá mesmo nas meditações. E não a defesa da bondade. Diz o imperador: pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. E finalmente, acrescenta o pensador, a alma é tingida com a cor de seus pensamentos. Então, o controle que eu tenha sobre mim, o controle sobre o efeito das coisas do mundo sobre mim, o controle que eu tenha sobre a minha raiva, coisa que Sêneca escreve um livro específico dizendo que a raiva é uma perturbação extraordinária de tudo e que deve ser evitada a qualquer custo. Eu, como estoico, devo pensar que eu sou soberano daquilo que eu posso mudar, que eu posso cultivar minha cabeça com pensamentos bons, que eu não preciso me abalar com o mundo e se algo me tirar a vida, estava inserido dentro de uma ordem absolutamente natural e tem uma observação sobre o estoico se pensa que ele é soberano. Tem uma certa nuance aí. De certo modo, os estoicos, e não é só típico deles isso, eles atribuem aos fundadores da escola, ao Zenão, por exemplo, ao Sócrates, por exemplo, eles atribuem como Sócrates como sendo uma grande referência dentro do movimento, o Heráclito, o Diógenes, como seres de sabedoria, ou seja, como modelos de conduta. Por um lado tem isso. Por outro lado, os estoicos que estão escrevendo sobre o estoicismo, o Sêneca, por exemplo, também tem afirmações muito claras no sentido de, olha, eu não sou um sábio, eu sou apenas alguém que persegue a sabedoria, portanto não espere de mim uma conduta impecável, uma conduta que não traga falhas, uma conduta que não traga contradições, porque eu sou só alguém que busca me aperfeiçoar conforme aquilo que eu acredito e, portanto, alguém que está na busca está passível de erro. Então é muito importante fazer essa diferença, porque isso aproxima a filosofia de nós e coloca ela no chão, coloca ela no dia a dia, no sentido assim, pô, se isso daí for só para sábio, então eu nem começo. Porque eu não sou um sábio, claramente, eu sou cheio de erro, cheio de lacuna na minha formação, porra, né? Brigo pra caramba com o meu esposo, com a minha esposa e tal. Então, tá no jogo, tá no jogo. Não se trata de ser um sábio. Assim como a palavra filósofo indica, se trata de buscar a sabedoria e, portanto, está passível de erros aí. É importante dizer isso. Isso é um princípio bastante presente, não só no estoicismo, mas na filosofia antiga como um todo. E nada vai alterar do universo. Devo me concentrar naquilo que eu possa mudar. Eu devo me concentrar no cultivo das virtudes, da felicidade e da virtude, e não deixar que o mundo decida se eu vou ser ou não feliz. O estoicismo, como nós já vimos, tem várias semelhanças com valores que depois o cristianismo iria defender. Mas muito importante, o estoicismo a rigor é uma filosofia materialista. Ele não pressupõe um Deus criador que nos ame e dirija tudo, como o cristianismo vai imaginar. O estoicismo pressupõe regras de um universo material, e entender tais regras e aceitar que há coisas que eu não posso mudar e outras que eu posso me concentrar basicamente aquilo que diz respeito a mim mesmo, vai diferenciar muito o estoicismo de qualquer etapa do cristianismo posterior. Mas beleza. Tem um detalhe aqui que é assim, o estoicismo é um materialismo? Sim. Porém, isso é dado, tá? Não tem nenhum erro conceitual aí, não. Porém, eu prefiro dizer que o estoicismo é um imanentismo. É uma palavra que a gente só vê em filosofia, mas eu acho que ela é um pouco mais precisa, porque materialistas também eram os epicuristas, aqueles que, desde Demócrito, defendem que a realidade é átomos e vazio. Átomos e vazio, que é a primeira teoria atômica fundada no mundo grego, né? Ela hoje não é a mesma, né? A teoria atômica que nós temos hoje não é exatamente a realidade de átomos e vazio, mas ela começa na Grécia. Os estoicos eram materialistas, mas eles não eram materialistas à la epicuristas, né? A moda dos epicuristas. O que significa ser um imanentista? Por mais que a palavra seja difícil, no sentido de incomum, inusual, entendê-la não é tão complicado assim. Vem comigo. Imanência é aquele tipo de palavra que é melhor entendida quando o seu oposto é colocado, tipo luz e escuro, tipo branco e preto não sei, mas dentro, fora, côncavo, convexo, sabe isso? Quando você coloca esses dois conceitos juntos, eles ficam compreensíveis por meio do seu oposto.
Imanência tem como oposto transcendência. Transcendência é aquilo que vai além de. Imanência é aquilo que é intrínseco a. O Deus cristão é transcendente. Existe o mundo, existe o Deus que vai além do mundo, está fora do mundo, não segue as mesmas leis do mundo. O Deus cristão é transcendente. Os estoicos falam de Deus o tempo inteiro. Tá? A palavra utilizada é theos, ou theoi, né, se for no plural. Portanto, os estoicos sim acreditavam em Deus, só que o Deus estoico é frontalmente diferente do Deus cristão. Porque o Deus estoico se confunde com a realidade. A realidade para os estoicos é divina. É por isso que se diz, por exemplo, eu peguei aqui um artigo desse livro, que é uma coletânea de artigos especializados sobre o estoicismo, do David Sedley. Disse que os estoicos são panteístas. Pan é o deus grego da totalidade. Pan significa tudo. Pan-americano, por exemplo, é toda a América, né? Pan-americano. Então, panteísta é aquele que acredita que Deus é tudo. Ou seja, tudo é divino, tudo é composto de Deus. Os estoicos são panteístas na medida em que acreditam que toda a realidade é divina. Mas aí é que está. O que significa ser divino nesse sentido? Significa seguir um princípio de racionalidade. Um princípio que estrutura todas as coisas, que ordena todas as coisas, que hierarquiza todas as coisas. A realidade, seguindo esse princípio, é divina. Percebe? Mas é uma concepção, no fundo, religiosa. Ou seja, teológica. É uma concepção divina. Quem defende isso também com todas as letras é o professor Aldo Dinucci. Vou colocar a entrevista dele aqui, já falei. Ele fala na entrevista que eu faço com ele que o estoicismo é uma forma de religiosidade, sem dúvida. Mas é uma forma de religiosidade panteísta, imanentista. Deus não está fora do mundo. Deus é o próprio mundo. Deus não é um ser barbado numa nuvem. Deus é o próprio mundo. Deus não escreveu um livro sagrado e deu seu filho em sacrifício. Deus é o próprio mundo. Percebe? Mas sim, nos escritos estoicos, principalmente dos romanos, quando eles vão se referir a esse princípio, eles utilizam a palavra Deus, razão, logos, fogo artista, inteligência, Zeus. Mas quando você vai analisar o que significam essas palavras, todas elas significam essa ordem imanente do mundo. Percebe? Bom, vamos lá. Mas estoicos e cristãos buscam a tranquilidade da alma, buscam evitar a agitação e o desespero, buscam produzir desejos mais coerentes com as nossas necessidades. Tanto estoicos quanto cristãos concordariam com a ideia profundamente estoica que diz: você está com a casa muito apertado, cheio de coisas? Não pense em uma casa maior. Pense em ter menos coisas. Você está achando que seu dinheiro não basta, apesar de você ter sua alimentação garantida? Não pense em se desesperar por ter muito mais dinheiro. Pense em gastar menos. Aceite que todos estamos envelhecendo, aceite que todos iremos morrer, cultive a sua ataraxia, cultive o seu equilíbrio diante dessas coisas, porque o muito desejar, as paixões, o ódio e o desespero perturbam inteiramente a cabeça, não produzem nada positivo e acabam nos levando a uma vida vazia e sem sentido. Leiam os livros estoicos, aprofundem lendo, por exemplo, o nosso escravo grego Epicteto, leiam os textos de Sêneca, leiam as meditações de Marco Aurélio, leiam os fragmentos dos estoicos gregos clássicos e helenísticos e vocês vão descobrir que o estoicismo nos traz muitas luzes para repensar atitudes contemporâneas, atitudes da nossa vida. Foi um prazer. Eu só diria, para terminar, que sim, o estoicismo pode trazer muitas reflexões para a contemporaneidade, desde que a gente guarde as devidas proporções. Só para pegar um exemplo, e eu finalizo. Endosso todas as indicações de livros do professor Karnal e acrescento o Manual do Estoicismo do Aldo Dinucci. A apropriação do estoicismo, por exemplo, pelo empreendedorismo, pelo mundo corporativo, ela serve no sentido de alguém que participa do mundo corporativo ou do mundo empreendedor precisa, de verdade, ter uma carga mental, não é exatamente carga mental, mas ter uma disposição de suportar estresse muito grande, muito grande. É estresse o tempo inteiro. Nesse sentido, os exercícios estoicos são preciosos.
No entanto, o que é incompatível, a meu ver, entre o estoicismo e o mundo corporativo, empresarial e empreendedor? É que moderno e contemporâneo que é esse mundo, aquilo que eu falei no início está valendo. O principal objetivo de alguém do mundo corporativo, empresarial e empreendedor é, pelo próprio esforço, realizar seus próprios projetos. É um impulso individual, né, de construção da própria realidade. Não é um impulso de olhar para a natureza e encontrar o seu lugar na natureza. E essa incompatibilidade de princípios é patente para mim. É como se aqueles que adotam o estoicismo no mundo contemporâneo, nessa perspectiva corporativa, só ficassem com a superfície do estoicismo e não estivessem dispostos a ir até as últimas consequências, que seria, por exemplo, inclusive abandonar o mundo corporativo. Abandonar esse ímpeto por realizar e fazer acontecer. Então, sempre tem muitos insights na filosofia para os nossos dias, mas é sempre muito importante também fazer essas devidas contextualizações para que essas apropriações na prática contemporânea sejam de fato, que façam sentido e não sejam apenas ilusão da nossa cabeça. Então, fica aqui o recado. Se você quiser aprender mais sobre estoicismo e filosofia em geral, aprofundar esses conhecimentos, conheça a minha escola de filosofia, o Núcleo de Formação Filosófica, que está sempre de portas abertas. Hoje eu vou fazer uma aula sobre ele, hoje é dia 25 de março de 2025, e ele vai aumentar de preço, tá? Hoje ele vai aumentar de preço e durante um período breve você vai poder entrar com esse preço atual. Eu vou anunciar as novidades que vão justificar a mudança de preço. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Você pode entrar depois? Pode, mas talvez não seja a decisão mais inteligente entrar depois, porque o preço vai estar maior. Hoje eu vou fazer essa aula, filosofia como modo de vida, em que eu explico a filosofia dos estoicos e dos gregos em geral, e anuncio, portanto, como você pode entrar nessa janela de oportunidade de pegar o preço ainda como ele está. Te vejo lá. Se você está assistindo esse vídeo depois, provavelmente o preço já aumentou. Mas te vejo no INEF, no Núcleo de Formação Filosófica. Não se esquece, você é o que pensa. Fique com Sócrates.